Já em estúdios, temos a honra de receber a presença da candidata a deputada estadual Mirela Caldas. Boa tarde, Mirela. Seja bem-vinda ao Jornal do BR. É uma honra ter a sua presença hoje. Boa tarde, Anthony. A honra é toda minha. Eu me sinto muito à vontade com você me entrevistando. A primeira entrevista que eu dei, inclusive, na rádio, foi você me entrevistando. Todo mundo elogiou bastante e eu fiquei muito feliz. E estou aqui de novo, muito à vontade, mais uma vez com você. Mirela, você é candidata a deputada estadual. Gostaria de saber quais são as principais bandeiras de atuação da Mirela. Anthony, como você sabe, eu sou mulher, jovem, então não tinha como fugir de defender a mulher e a juventude. Somos 53% do eleitorado, ou seja, a maioria, e, infelizmente, ainda somos a minoria nas Assembleias Legislativas, na Câmara e no Senado. Então, as minhas pautas são mulheres e os filhos dessas mulheres, as crianças, que eu acho assim, que é uma turma que está ainda muito esquecida, principalmente a criançada, que a gente tem que cair em cima dessas crianças, dessa juventude, e seria essa minha... Dentro de uma atuação, Mirela, voltada para a mulher, quais são as suas principais propostas? Anthony, hoje a gente sabe que a mulher sofre muito com violência doméstica e um desses fatores é a dependência da mulher ao marido, ao parceiro, porque ela não consegue ter sua independência financeira. Então, a gente, empoderando essa mulher, capacitando essa mulher para que ela vá para o mercado de trabalho, para que ela saia dessa dependência financeira do seu cônjuge, com certeza a gente vai fortalecer ela, deixando ela forte para sair dessa situação. Então, a gente tem que capacitar essa mulher, inclusive, o nosso prefeito JHC de Maceió tem um programa Empodera a Mulher e Emprega a Mulher, capacitando ela como cabeleireira, como mecânica, como técnica de informática, como cozinheira, para que assim ela saia fortalecida de casa e vá ganhar a sua independência financeira. Essa é uma das propostas suas, Mirela, estando lá na Assembleia, de estender esse projeto que o prefeito JHC implementa em Maceió, para que ele se torne uma política estadual e não só municipal? Isso. A gente tem a sorte do nosso prefeito JHC em Maceió. Não sei se você sabe, saiu agora uma pesquisa, ele foi considerado o melhor prefeito do Brasil. Então, assim, tudo que está dando certo em Maceió, Anthony, a gente quer tornar estadual. Porque a gente já viu que tá rendendo frutos, que está assim, todo mundo elogiando, que está mudando realmente a vida das pessoas, e a gente quer tornar tudo que dá certo em Maceió estadual. Um dos temas, Mirela, quando a gente fala da mulher, e principalmente da mulher alagoana, um tema preocupante, trata-se da violência. O índice de feminicídio, por exemplo, é assustador. A mulher alagoana vive um momento de medo, de terror. E aí, quais são suas propostas para fortalecer o combate à violência contra a mulher alagoana? Isso mesmo, Anthony. Saiu um estudo agora que somos o estado do Nordeste que mais se mata mulher. Então, assim, não podemos fechar os olhos para isso. Parece que a polícia alagoana fecha os olhos para isso, não está sendo divulgado. Então, uma das minhas propostas é que as delegacias voltadas para mulheres sejam abertas sexta, sábado e domingo. Hoje elas não são abertas sexta, sábado e domingo. E hoje, dia de sexta, sábado e domingo, é um dos dias que mais se tem violência contra a mulher, porque é quando o marido bebe, quando sai, quando tem mais bebida envolvida, e essa mulher não tem para onde ir, porque as delegacias estão fechadas. Então, um dos pontos é tornar as delegacias para atendimento à mulher permanente e 24 horas, de domingo a domingo. Inclusive, seria importante o próprio governo do Estado qualificar essas delegacias, esses espaços de combate a essa violência, para, inclusive, Mirela, ter o melhor acolhimento da mulher. Sempre que uma mulher, por exemplo, faz algum tipo de denúncia ou tenta denunciar, é destacada a dificuldade dessa mulher de ter acesso a um espaço, inclusive, acolhedor, que entenda
o momento em que está passando aquela mulher. Infelizmente, Antônio, isso ainda é uma realidade, isso realmente ainda acontece. Você chegar hoje para uma mulher e ir numa delegacia e for atendida por um homem, for atendida por uma pessoa que não está capacitada, ela vai dizer, você realmente quer continuar? Porque você sabe que se você, hoje em dia, você fizer a denúncia, você não tem como voltar atrás. Então, ela não é acolhida de forma certa. Hoje, o prefeito JHC, junto com o Tribunal de Justiça, abriu a Casa da Mulher Alagoana, que é uma casa onde a mulher pode dormir, ter atendimento a psicólogo, lá ela pode sair capacitada. E o nosso prefeito JHC falou, não, essa Casa da Mulher Alagoana não vai ser só para as mulheres de Maceió. Não importa o preço, não importa o custo, a gente vai tornar ela estadual. Qualquer mulher do estado que esteja precisando, as portas da Casa da Mulher Alagoana estarão abertas. Então, a gente tem que tornar a Casa da Mulher Alagoana estadual também. Tem um aqui em União dos Palmares, já que União dos Palmares é o nosso polo da Zona da Mata. Tem uma no Sertão, para que a mulher tenha para onde ir quando estiver precisando de acolhimento, entendeu? Porque a gente sabe que, hoje em dia, o que a gente mais precisa é acolhimento, é se sentir segura aonde a gente busca ajuda. Então, são ações, sem dúvida alguma, importantes, Mirella. Esse acolhimento, essa atenção com a mulher, um dos temas que você traz hoje, que, sem dúvida alguma, é algo importantíssimo. Trata-se dessa independência financeira que as mulheres devem conquistar para, inclusive, evitar que alguma mulher esteja se sujeitando a qualquer tipo de violência, muitas das vezes por depender financeiramente do seu marido ou de quem quer que seja o agressor. Então, atuar frente a esse problema, sem dúvida alguma, é algo importante. Mirella, outra situação que muitas das vezes preocupa no estado de Alagoas são as jovens que, de maneira precoce, têm engravidado, ou seja, é preciso combater essa situação. A Mirella já pensou em alguma proposta nesse sentido? Sim, Anthony. Assim, o que deixa mais meu coração dilacerado é quando nessas nossas andanças, porque a gente, para entender a demanda realmente do povo alagoano, a gente tem que andar, a gente tem que ver, a gente tem que ir de bairro em bairro. E o que mais me chama a atenção são meninas grávidas, de primeira gravidez, começa aos 14, 15 anos e não para. Você vê, é uma escadinha. São meninas, mulheres, de que tem um filho atrás do outro, não consegue ter esse controle. Aí tem 5, já está grávida. Eu digo, mulher, tu está grávida de novo? Ela, não tem como evitar, não sei o quê. A gente fala, tem sim como evitar. Aí eu falo, e o anticoncepcional, você está tomando? Ela fala, é difícil tomar, é difícil ter essa regularidade. Então, assim, hoje, o que muita gente não sabe, muita mulher não sabe, é o que é um DIU. Um DIU é um método contraceptivo que você faz, coloca e tem uma durabilidade de 10 anos. E se você quiser engravidar, você consegue tirar o DIU, entendeu? E muita menina, acho que 99% não sabe o que é um DIU. Elas vão para a laqueadura, mas não sabem o que é um DIU. Então, assim, a minha proposta é a gente cair em cima do DIU. E o DIU é um serviço oferecido pelo SUS, inclusive. Inclusive, em Maceió, temos DIUs parados, porque não tem menina que vai procurar o DIU, para colocar o DIU. Então, uma das minhas propostas que assim, tocou o meu coração é a gente cair em cima do DIU, fazer aula, fazer dia, para ter um dia assim, só para colocar o DIU, sabe? Para a gente deixar essas mulheres seguras e garantidas. Sem dúvida alguma, Mirella, é algo importante, como você bem disse. Muitas das vezes as mulheres ainda não têm conhecimento dessa ferramenta que é tão eficaz e, sem dúvida alguma, vai trazer benefícios importantes para a saúde das mulheres no estado de Alagoas. Estamos entrevistando a candidata a deputada estadual, a Mirella Caldas. Mirella, nós tratamos aqui sobre a questão da mulher, mas também tem a questão da criança. Infelizmente, nós estamos em um estado em que a pobreza, a miséria afeta muitos alagoanos. E aí a gente tem muitas crianças em situação de miséria, em situação de abandono, em situação de fome. Você pretende atuar frente a esses problemas? Com toda certeza, Antônio. A gente não pode esquecer dos filhos dessas mulheres, né? Que, assim, andando também, a gente vê que as crianças, depois da aula, elas não têm muito um direcionamento, ela não sabe para onde ir, ela não sabe o que fazer.
E a mãe, às vezes, por estar trabalhando, ou por ter vários outros filhos para criar, ou por estar em uma situação de vulnerabilidade, também não consegue direcionar essa criança. Então, assim, muito se fala que a criança é o futuro do Brasil, a criança é o nosso futuro. Mas a gente não está indo para essa geração, não está caindo em cima, não está de olho, não está vendo o que ela está fazendo, não está direcionando ela. Então, assim, o que eu fico... Eu chego em casa, às vezes, exausta, cansada, com a energia sugada, porque, assim, é, é muito difícil você ver uma mãe com oito filhos, às vezes colocando essa menina para a prostituição, colocando meninos para a prostituição. Então, assim, quando eu entrei nessa missão, eu falei, meu Deus, o que será que eu posso servir à sociedade? E uma das coisas que tocou meu coração foi justamente criança. A gente está em cima delas. Um dos nossos projetos é ter creche em tempo integral. Creche em tempo integral, escola em tempo integral, porque essa criançada ela precisa estar com a cabeça ocupada. Inclusive, o nosso governador, Rodrigo Cunha, futuro governador, um dos temas dele, justamente, é escola em tempo integral, porque se tem um dado que quando uma escola em tempo integral chegou em um bairro, houve uma diminuição de 70% dos casos de meninas grávidas. Então, assim, a gente vê o quanto é um ciclo, né, na verdade. O quanto é importante essa criançada de agora já ter um direcionamento para daqui a 5, 10 anos a gente ver que elas não vão engravidar, e sim que elas vão ter trabalho, vão estar formadas. Então, essa proposta, sem dúvida alguma, Mirella, é muito importante a gente ter esse jovem tendo espaços adequados para estarem frequentando, um horário em que você está livre, por exemplo, o jovem que estuda na manhã, mas tem à tarde a prática de esporte, outras atividades, sem dúvida alguma, um projeto como esse, implementado no estado de Alagoas, só tem a contribuir com o desenvolvimento do nosso estado. Então, eu torço e desejo que essa sua proposta ela se torne o quanto antes uma realidade, porque a gente entende que os benefícios serão fantásticos para o desenvolvimento do estado de Alagoas. Escola em tempo integral, sem dúvida alguma, é uma ideia, uma proposta que dá certo e, sem dúvida alguma, tem muito a contribuir para o desenvolvimento do estado de Alagoas. Então, que a gente tenha isso na prática, que a gente tenha isso na realidade para o cidadão alagoano, inclusive para a mãe, que muitas das vezes não tem um espaço adequado para deixar a sua criança, quer ir trabalhar e não tem uma creche, não tem um espaço adequado para deixar a sua criança, e muitas das vezes pode deixar até de trabalhar por conta disso, não tem com quem deixar aquela criança, e tendo à sua disposição equipamento como esse, que está ali ofertando educação em tempo integral, com todas as condições, com toda a qualidade que é preciso, sem dúvida alguma, é um avanço importante. Exato. E é como eu te falei, né, Antônio? Está tudo conectado. Como é que a gente quer que essa mãe ganhe independência financeira se ela não tem onde deixar o filho? Às vezes tem que deixar com a avó, às vezes tem que deixar com a tia. Então, como é que a gente quer que ela saia segura para ganhar independência financeira, para ganhar reconhecimento no trabalho, se ela não tem onde deixar o filho, se ela não está bem com isso? Então, ontem eu escutei de uma mãe aqui em União, que ela é empregada doméstica, que ganha possivelmente um salário mínimo, mas que tem que pagar 300, 400 reais numa creche. E muitas vezes, com certeza, não é em tempo integral. Então, assim, se já é uma realidade no setor privado, creche em tempo integral, escola em tempo integral, também tem que ser uma realidade na rede pública, tá entendendo? Para as nossas crianças terem orgulho de dizer que veio do ensino público, que foi formada pelo ensino público, como era nos tempos dos meus pais. Os meus pais tinham orgulho de dizer que estudaram em escola pública, se formaram em escola pública, então a gente tem que resgatar isso. Sem dúvida alguma, Mirella. Isso traz, inclusive, outro problema. Algumas mães que não têm condições de manter seus filhos em uma creche, em uma escola em tempo integral, muitas das vezes deixa a criança solta no meio da rua e aí, infelizmente, essa criança está ali à mercê de tudo que é ruim, seja tráfico de drogas, seja prostituição, ou seja, são muitos os problemas que a falta dessa escola em tempo integral, desses espaços de creches adequados, eles geram em todo o estado de Alagoas. Então, esses equipamentos, sem dúvida alguma, são algo importante a ser implementado no estado de Alagoas. Mirella, você falou sobre a União dos Palmares, sobre você, como candidata, sem dúvida alguma, estar visitando
todo o estado de Alagoas, tem visitado a região da Zona da Mata, União dos Palmares, e por aqui são muitos os problemas que você, como bem disse, conversando com a população, nada melhor do que os candidatos estarem nesse momento conversando, ouvindo o povo para ouvir quais são os seus problemas, quais são os seus reclames. E aí, Mirela, você falava no início da nossa entrevista sobre o passe livre, que hoje é uma realidade na capital, os estudantes não precisam mais pagar o transporte público, e sempre que a gente trata nesse tema, em União dos Palmares, essa é uma situação grave. Infelizmente, hoje, os estudantes universitários de União dos Palmares que vão estudar na capital, em Maceió, têm que pagar semanalmente o transporte. E aí, imagine, Mirela e todos que nos acompanham, a família que muitas das vezes passa por um momento de dificuldade e tem dificuldade de pagar o transporte. Já existem relatos de pessoas em União dos Palmares que deixaram de estudar porque não podem pagar uma passagem. Sempre que a gente acompanha uma situação como essa, sempre que a gente trata desse tema, eu fico particularmente revoltado em ver muitas das vezes o esforço do jovem palmarino que se dedica, que estuda, que conquista uma vaga na universidade, muitas das vezes é a primeira pessoa daquela família que conquistou acesso à universidade, está ali rompendo uma barreira de anos, e aí conquista a sua vaga com muito esforço, com toda dificuldade, e na hora de estudar, deixa de frequentar a universidade por conta do transporte. Isso é muito cruel, isso é muito prejudicial, e, sem dúvida alguma, é algo que precisa ser superado aqui em União dos Palmares. A gente vê que outros municípios já cedem esse transporte, mas em União dos Palmares, mesmo sendo a cidade polo da Zona da Mata, infelizmente hoje os alunos ainda têm que pagar, e pasmem, existem alunos que deixam de estudar por não poder pagar esse transporte. A Mirela teve conhecimento desse problema de União? Já existe um pensamento seu com relação ao enfrentamento desse problema? Isso, Antony. O passe livre estudantil já é uma realidade em Maceió, projeto do nosso prefeito JHC, e não só em Maceió, ele agora aprovou o passe livre estudantil na região metropolitana de Maceió. O que é isso? Veio a ele o clamor dos estudantes que moram em Maceió, mas que estudam, às vezes, em Marechal Deodoro, que estudam em Rio Largo, terem o passe livre estudantil para ir para essas regiões, entendeu? Então, ou seja, o aluno de hoje, que não só de Maceió, mas que mora em Maceió, que estuda na região metropolitana, o prefeito JHC, semana passada, de forma inédita, assinou o passe livre estudantil também. A gente vê, Antônio, que essas pessoas mais esforçadas são as que dão mais valor a estar lá, não é isso? Então, assim, me dói muito saber que uma pessoa se esforça tanto, gosta tanto de estudar, quer tanto estudar e não tem como estudar porque não tem como pagar uma passagem de ônibus para ir. Então, eu sou aqui da Zona da Mata também, complementando. Tive que sair daqui para estudar, infelizmente, porque aqui não temos faculdade, não temos universidade, então tive que sair daqui para estudar, porque senão, com certeza, estaria aqui. E hoje é um projeto, esse projeto não é um projeto só meu, é um projeto do time, é um projeto do Dr. JHC, é um projeto do Rodrigo Cunha, em tornar o que já é a realidade em Maceió estadual, para que a gente leve esse passe livre estudantil para todo o estado de Alagoas. Outra situação, Mirela, que você infelizmente vivenciou é de ter que deixar a sua região para poder estudar. Uma atuação, a Mirela vai enfrentar esse problema para, quem sabe, trazer, Mirela, esses polos para a União dos Palmares e para a região, para que o palmarino não precise viajar todos os dias. As pessoas, Mirela, por exemplo, nos contam sempre que é difícil essa situação. Às vezes você trabalha durante o dia e tem que ir nas carreiras para casa, às vezes não dá nem tempo de ir, você já tem que pegar o transporte. Exato. E chega à tarde no município de União dos Palmares para dormir, para no outro dia cedinho estar trabalhando, e essa rotina, sem dúvida alguma, é cansativa de viajar, de ir e voltar todos os dias para a capital. Tendo esses polos em União dos Palmares, sem dúvida alguma, iria facilitar a vida desses estudantes. Você sabe que o meu tio, com muito orgulho, João Caldas, ele é daqui, tem trabalho prestado por aqui, por toda a Zona da Mata, principalmente por União, Santana do Mudaú, São José da Laje, Bataguara, e ele é um visionário.
ele tem não só no coração dele essas propostas do passe livre estudantil, mas como realmente tornar a União dos Palmares um polo. Então, ele quer trazer para cá a universidade, ele quer trazer para cá a escola de qualidade, ele quer trazer fábrica para cá, porque, assim, a gente tem que desenvolver o nosso lugar, o nosso lar. Então, no coração dele, ele tem muitos projetos para a União dos Palmares e, com fé em Deus, vai dar tudo certo. Inclusive, nós estivemos ontem, Mirela, aqui discutindo no Jornal do BR, projeto muito importante do ex-deputado João Caldas com relação à nova União. Sem dúvida alguma, é algo importante que, principalmente, pretende gerar emprego, gerar renda, trazer desenvolvimento para essa região do estado de Alagoas que, infelizmente, encontra-se abandonada. Como é que você avalia, Mirela, esse projeto da nova União? Anthony, é um projeto assim, meu tio é um homem visionário. É um homem, ele não chegou onde ele chegou sem a inteligência dele. Então, ele não lançou esse projeto, lançou sem saber que ele podia chegar lá. Foram meses de estudando esse projeto, foram meses estudando o solo de União dos Palmares. Ele trouxe vários especialistas para cá, que a gente não tem nem conhecimento de quanta gente que ele trouxe para cá. E ele falou, por que essas enchentes sempre acontecem? Porque você sabe que as cidades antigamente a gente fazia na beira do rio, porque como não tinha água encanada, a gente ia para lá. Então, ele falou assim, o que é que precisa para essas enchentes não estarem mais acontecendo? Então, ele fez um estudo, Antônio, de mais de 6 meses antes de lançar esse projeto. Então, o que ele falou tem propriedade, é uma realidade possível de acontecer, só basta vontade. E vontade ele tem para que isso aconteça. Então, a nova União, se Deus quiser, é um projeto muito possível e que está aí para a gente fazer. E nós torcemos que esse projeto se torne realidade. Inclusive, nós debatendo esse tema aqui, exibimos, inclusive, um vídeo, a proposta, a presença do ex-deputado João Caldas, que esteve aqui no sábado, trazendo o empresário Camilo, que é um grande investidor da região de Toritama, e conhece muito, inclusive é dono de shopping center, que essa é uma das propostas, trazer um shopping center para a União dos Palmares, investir em indústrias do ramo têxtil, para que a gente gere emprego, para que a gente gere desenvolvimento aqui em nossa região. União dos Palmares, volto a dizer, a cidade polo da Zona da Mata e precisa acompanhar o desenvolvimento de outras regiões do estado. A gente para analisar, por exemplo, Arapiraca, a gente vê que é uma cidade desenvolvida, União dos Palmares, a região da Zona da Mata, precisa também garantir esse desenvolvimento. E aqui, inclusive, a exemplo do que fez ontem, peço aos políticos que estejam atentos às propostas. Não precisa essa questão de a crítica pela crítica, ela é algo totalmente desnecessário. Então, que a população esteja atenta, inclusive, a esses políticos que se incomodam com as propostas que os políticos trazem. O político se incomoda com propostas de desenvolvimento, que ele apresenta as suas, mas a gente precisa apoiar e eu torço que esse projeto se torne uma realidade, entendendo a importância que ele tem para a região e principalmente para a geração de emprego e renda. Infelizmente, são muitas as famílias hoje que têm que deixar a Zona da Mata, irem até outros estados para poder trabalhar. Então, a gente precisa ter esse problema superado com empresas, com geração de emprego e renda aqui para a nossa região, que esse projeto e todas as propostas de desenvolvimento se tornem realidade, a exemplo do que você trouxe hoje em nosso programa, Mirela. Mirela, a gente tem uma situação preocupante no estado de Alagoas. O ex-governador fez investimentos importantes na saúde com a construção de alguns hospitais. Hoje, infelizmente, esses hospitais geram grandes questionamentos com relação ao seu funcionamento. São muitos os problemas. Aqui, por exemplo, em União dos Palmares, no Hospital Regional da Mata, já foram muitas as denúncias. Por exemplo, a gente já teve greve dos agentes de segurança, a gente já teve filmagens cobrando a dificuldade de existirem maqueiros para atender a nossa comunidade. Vez ou outra, o povo reclama da demora em atendimento. De que maneira a candidata a deputada estadual e, estando eleita a deputada Mirela, pretende enfrentar e contribuir para que esses equipamentos funcionem de maneira adequada? Fiscalização, Antônio. A gente não pode deixar que o governo do Estado, que o atual governo do Estado, permaneça fazendo o que está fazendo no Hospital da Zona da Mata.
Não foi uma, não escutei um relato, não escutei 2 relatos, escutei relatos de várias pessoas falando que quando chega não é bem atendido, que se você não tiver um conhecido lá dentro, você não consegue atendimento. Então, que época a gente está vivendo ainda para se ter um conhecido, para ter bem atendido no hospital que é público? Ouvi também que é cabide de emprego, que você não consegue um emprego lá dentro se você tiver formação. Inclusive, aqui, temos a escola técnica de enfermagem aqui, fui para a frente da escola, as pessoas falaram que não conseguiram nem entrar aí no hospital, nem conseguiram deixar currículo. E tem um relato também forte meu, pessoal. O meu avô, Luizinho, ex-prefeito da Laje, faleceu aqui no hospital nesse hospital há 2 meses atrás, entrou no hospital e no outro dia faleceu. Entrou, falaram que não era Covid, que estava tudo bem, estava tudo controlado, e quando foi no outro dia, falaram que ele havia falecido por decorrência de parada cardíaca, mas que quando foram fazer o teste do Covid, estava positivo. Então, como é que um paciente entra numa unidade de saúde, fala que não é Covid, não é tratado como Covid, e depois a causa sai no óbito dizendo que foi Covid? Inclusive, o caixão teve que sair lacrado, teve que ser feito um enterro às pressas, um enterro não digno para o meu avô. Então, assim, se ele não foi tratado bem, imagine, como você sabe, um ex-prefeito de uma cidade, imagine um simples trabalhador. Então, assim, não é fácil esse hospital, não ouvi de uma, de duas, de três, de quatro, tem relatos pessoais. Então, assim, fiscalização, fiscalizar, colocar gente técnica, colocar médico que realmente trabalhe, que esteja realmente preocupada com a população, e fiscalização, porque é um absurdo a gente ter um hospital tão bonito, grande, para ser atendido por toda a Zona da Mata e está um descaso que está acontecendo. Mirela, estamos nos aproximando do final do nosso Jornal do BR de hoje, mas eu gostaria que você reforçasse, Mirela, a atuação e a presença dentro desse debate político da mulher. A gente percebe que as mulheres são a maioria, mas quando a gente para avaliar a presença da mulher em espaços como, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, a gente percebe que, infelizmente, trata-se de uma minoria. Como romper essa barreira, Mirela, da presença da mulher, inclusive da mulher jovem, que é o seu caso? Os eleitores pesquisando, votando com consciência, sabendo quem está votando. Tem um dado que diz que o eleitor não lembra em quem votou na eleição passada. Ele não lembra quem votou para deputado estadual, não lembra para quem votou para deputado federal. Então, eu peço a você, eleitor, que, antes de tudo, antes, inclusive, de votar em mim, que você conheça os meus projetos, que você conheça o projeto dos seus candidatos, que você realmente acredite. Não vendam o seu voto, porque depois você não tem credibilidade para cobrar. Acompanhe na rede social, porque hoje a rede social é um grande instrumento para você conhecer realmente o trabalho da pessoa. Então, assim, não venda o seu voto, pesquise, não peça, me dê isso que eu vou votar. Não façam isso, gente, pelo amor de Deus. Vamos votar com consciência, vamos votar dia 2, sabendo realmente o que está votando, para depois você ter credibilidade para cobrar. Mirela, eu queria agradecer, Mirela, a sua presença, dizer que foi uma honra te receber aqui no Jornal do BR, agradecer a toda a equipe que esteve acompanhando a candidata Mirela Caldas, que é candidata a deputada estadual. Mais uma vez, o agradecimento por sua presença, desejando sucesso em sua trajetória. Eu que agradeço, Antônio. Eu nem vi o tempo passar. Você é muito fácil de dialogar, me sinto muito à vontade e espero voltar mais vezes.